E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área. Vou falar sobre a série Round 6. Tá fazendo maior sucesso aí na Netflix. Assisti nesse final de semana. É uma série que te prende, é uma trama muito bem construída, uma fotografia muito bem feita. Gostei da série, tá? E eu quero fazer uma análise do porquê que essa série tá fazendo tanto sucesso. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo, que a primeira o microfone parou de gravar na metade. Então, vamos lá, né? A série, pessoal, é uma série sul-coreana e eu não quero falar tanto da série, fazer uma análise da série, mas sim uma análise filosófica da nossa sociedade, do porquê que as pessoas se interessam por isso, por essa violência e tudo mais, e como que as pessoas se capitalizam isso, né? E como que você pode utilizar também disso aí na sua vida, para ambos os lados. Nós vamos falar de política também, como que a política se utiliza dessas estratégias que nós vamos discorrer durante esse vídeo, e eu também vou chegar até a falar de Nicolau Maquiavel, né, lá que escreveu o livro O Príncipe. Então é um vídeo para a gente filosofar, para a gente ir além dessa série, tá? A série, pessoal, para quem ainda não assistiu, vou dar alguns spoilers aqui, já alerta de spoiler, né? Eu já aviso, então, que é uma série que ela é bastante violenta, ela é bastante sádica, né? Criada ali, o jogo que se passa na série foi criado por uma elite sádica, e isso até a gente pode fazer alguns paralelos ali com a nossa realidade, né? E essa série, então, basicamente se passa com personagens que estão no fundo do poço, estão à margem da sociedade, estão lascados, endividados, né? E aí tá a importância de você dominar suas finanças, que a gente fala aqui no canal também, para você não cair nas dívidas, porque a dívida é uma escravidão, é uma prisão. E essas pessoas endividadas com problemas, elas acabam, de certa forma, né, vendendo o próprio corpo, elas acabam vendendo a própria vida, né, para pagar essa dívida, essa ilusão. Que é, a vida delas era muito ruim, então elas vão entrar nesse jogo e, em um primeiro momento, né, elas não sabiam que ia rolar morte no jogo, elas entram, tem na primeira vez que elas vão jogar, né, elas foram convidadas então para jogar esse jogo, uma boa quantia de dinheiro foi prometida, convertendo para real, acho que é coisa de 100 milhões de reais que estaria concorrendo para fazer umas brincadeiras de criança. Os caras topam. Quando eles chegam no primeiro jogo, é um campo de areia assim, que você tem que atravessar o campo, tem uma boneca que ficou famosa, aquela boneca. É uma boneca com uma inteligência artificial, né? Os olhos detectam os movimentos e tudo mais. E as pessoas, enquanto a boneca fala batatinha frita 1, 2, 3, elas podem avançar. Quando a boneca para de falar, você tem que ficar paradinho, não pode se mexer. O que as pessoas não sabiam é que se elas se mexessem ou avançassem quando a boneca parava de falar e desobedecessem a regra, elas morriam. A boneca identifica o movimento e dá um tiro nos caras, né? Então, aí os caras se assustam, né? Os participantes dali se assustam, né? Os participantes que estão concorrendo lá, aquela grana toda, acabam se assustando e eles pedem pra sair. O que dá o plot twist na série é que os participantes que pediram pra sair, os organizadores do evento, né, eles permitem eles sair, eles têm livre-arbítrio, só fazer uma votação, se a maioria decidisse parar o jogo e a galera saísse, eles estavam liberados, eles não estavam sequestrados, nada do tipo. Então era livre-arbítrio dessas pessoas, né? Então, as pessoas ali, elas votaram, o jogo parou, essas pessoas, né, voltam para a vida horrível delas, com os seus problemas, com as suas dívidas, devendo lá pro agiota, com seus problemas morais, né? A série, ela te faz muito refletir também sobre isso. A série, ela te amarra, ela também te faz refletir, ela te convida a refletir muito sobre isso, ela te faz se colocar muitas vezes no lugar daquele participante, se você tomaria ou não aquela decisão e tudo mais, né? Afinal, a vida é tudo sobre decisões que a gente toma. E aí, as pessoas, né, então, voltando para a realidade delas, acabam percebendo que a decisão que elas tomaram foi errada, que era melhor ter continuado no jogo, porque a vida já era horrível, né? Já não tinha mais esperança. E aí as pessoas acabam optando, então, por voltar lá pro jogo, e aí a série continua, né? Você acha que a série ia acabar porque elas desistiram, né? O jogo parou, mas não, as pessoas, elas voltando para a realidade, mesmo sabendo que era um jogo cruel, de mortes, que muitos iam morrer para que ela ganhasse, elas optam por voltar para lá. Basicamente, essa série, ela tem várias críticas sociais, várias críticas morais, várias reflexões morais, mas o meu foco não é apenas a série, né? Mas sim por que ela faz tanto sucesso.
E aí nós vamos falar de neuromarketing, nós vamos falar, vamos trazer Maquiavel, vamos falar um pouco sobre a realidade, tá? E também sobre a política, porque isso reflete na nossa vida, na nossa sociedade. A grande sacada da série, então, é que, poxa, a série é violenta. Eu até vi uma escola lá falando para os pais tomarem cuidado, porque as crianças, né, estavam assistindo e tinha brincadeira de criança e tudo mais. E então, poxa, é uma série chocante, mas, cara, é a mais assistida aqui da Netflix Brasil, é uma das mais assistidas do mundo todo. Por que as pessoas se interessam tanto por isso? E não só por Round 6, mas vamos expandir a nossa conversa. Eu já trabalhei em TV, num dos maiores canais do Brasil, e lá tinha um programa policial onde era basicamente treta, violência, né? E nesse programa eu trabalhava na pauta e eu tinha acesso à switcher, que é a sala de comando, né, do programa da TV. E nessa switcher que eu acompanhava esse programa, porque eu fazia parte da equipe desse programa policial, eu tinha acesso ao Ibope minuto a minuto, aonde eu podia ver ali as tomadas de decisão das pessoas. Eu tinha acesso à audiência de todos os canais naquele momento. E você tem canais como lá Futura, TV Escola, que são canais educativos que tem traço. Ou seja, quando no Ibope tem o traço é porque a audiência é tão pequena que ele nem consegue quantificar traço. E você tinha os canais que o pau tava comendo, canal que tava rolando fofoca, canal que tava rolando programa policial, tragédia, sangue e tudo mais. Esses canais estavam ali competindo, né, pela audiência. Eram os canais que mais tinha Ibope. Os canais com a programação mais tranquila, né, tinham menos audiência. Então isso já há muito tempo vem refletindo que muitas pessoas acusam o sistema, acusam uma elite e tudo mais por oferecer esse tipo de conteúdo. Minha avó, ela fala, não tem coisa bonita na TV, só tem tragédia. Só que ela própria não coloca nos canais que tem coisa bonita e coloca nos canais que tem tragédia. E nós, né, no caso, quando eu trabalhava lá, tínhamos que atender essa demanda das pessoas por tragédia. E muitas vezes, né, a gente tinha que buscar certos tipos de notícias para competir ali com a briga de audiência que tinha. Por quê? Porque as pessoas escolhem com o controle remoto colocar no canal que o bicho tá mais pegando fogo. Então, aí fica uma reflexão sobre as nossas escolhas, sobre o que nós como um todo escolhemos. E muitas vezes nós nos colocamos como vítima, as pessoas se colocam como vítima, mas elas são protagonistas da merda que tá acontecendo. Por conta das escolhas que elas tomam. E sem perceber, muitas vezes, essas escolhas têm consequências num todo. Né? Então, me chama a atenção, né? Eu quero te convidar para essa reflexão, para você comentar. Me chama a atenção como essas coisas atraem, como elas mexem com o ser humano, né? E a gente já vai entender por quê, aprofundando mais. Então, será que é culpa só de uma elite que te empurra isso? Ou será que você está incentivando com que isso aconteça? Ou será que quem veio antes, o ovo ou a galinha? Ou será que os dois, né? É uma questão que os dois acabam se complementando, né? Da escolha e também de um interesse maior. Se a gente parar para pensar, antigamente, já muito antes da TV e tudo mais, as pessoas já buscavam treta, já buscavam sangue. É só você pensar no Coliseu, lá em Roma. O Coliseu, se tinha um rei que tinha a política do pão e circo, para deixar a massa ocupada, não pensante, para deixar as pessoas ignorantes. Para quê? Para que ele se mantenha no poder, para que as pessoas precisem dele, já que elas não cuidam da própria vida. Eu dou diversão para elas, comida para elas, elas vão vivendo a vidinha medíocre delas e eu fico no poder aqui, ó, numa boa. Então, em Roma, né, a gente tinha aquela ideia do pão e circo e tal. E aí tinha o Coliseu, que era um lugar onde organizavam-se eventos onde era cruel. Né? E era de verdade. Não era uma ficção, uma série, era de verdade. E uma pessoa lá no meio com uma fera se degladiar, né? Com animais ferozes e tudo mais, e rolava sangue, rolava morte, e as pessoas aplaudiam e tal. Então é uma coisa do ser humano isso, que não é de agora. Por isso que é legal a gente olhar para a história também. Porque muitas vezes a gente acha que é a Globo, é a Globo. Mas isso já acontecia há muito tempo atrás. Então por isso que eu te convido a fazer essa reflexão mais profunda. Não como alguns canais do YouTube fazem ali de maneira rasa e tal. Falando, a Globo é uma merda. Tudo bem, eu não vou discordar que a Globo é uma merda. Mas,
por que a Globo é uma merda? Mas o BBB é um dos programas mais assistidos, sendo que as pessoas falam que o BBB é uma merda. E se todo mundo acha horrível, por que ele é um dos mais assistidos? Por que a galera fala que o Ratinho é baixaria, uma merda, mas as pessoas assistem? Então a gente tem que refletir sobre isso, né? E aí eu vou trazer aqui a questão do Maquiavel, né? Os reality shows, né, também é uma forma de coliseu moderno, né? Você joga um monte de gente lá com as suas diferenças e os caras começam a se tacar o pau, e aí aqui fora a galera cancelando, destruindo a imagem daquela pessoa. Então hoje tá mais soft, mas ainda tem essa ideia de você fuder com a outra pessoa, né? E essa série basicamente é um fudendo com o outro. É um vendo o outro morrer pra ele ganhar, né? Basicamente é isso. Embora existam conflitos morais e tal, daí você assiste a série pra entender essa complexidade toda. Mas Maquiavel, Nicolau Maquiavel, no livro Príncipe, ele traz essas reflexões, né? E aí, de que o ser humano é mau e tal. E lá ele diz o seguinte: existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir, que aquele que despreza o mundo real para viver num mundo imaginário encontrará antes sua ruína do que sua salvação. O que isso quer dizer, Gabriel? Quer dizer que você precisa entender como o mundo funciona. Então, se eu pedir para uma pessoa média, para as pessoas médias, medianas, né? O que ela prefere assistir? Ela prefere assistir putaria, obscenidades, sensualidade? Ou ela prefere assistir um programa educativo? O que as pessoas vão dizer? Eu acredito que você talvez diria que prefere assistir um programa educativo, né? Porque você quer ser culto, você quer se melhorar, você prefere ler, né? Talvez você... mas eu não sou tão médio, eu sou superior, né? Mas todo mundo diz que prefere ler, prefere mais conhecimento, que busca atrás. Mas os programas que mais têm audiência são justamente os baixos, os de sensualidade, putaria, de violência. Então, a gente diz uma coisa, mas assiste com outra, consome outra. Isso os números nos dizem, né? Não tem como esconder isso. Então, isso a gente traz para a política, né? As pessoas, elas preferem votar no político que diz que vai resolver o problema delas. E não no político que diz que nós devemos assumir os problemas. Então, a pessoa, ela não quer melhorar de vida, fazer acontecer. Ela quer que o Estado resolva os problemas delas. Então, chega um político mentiroso e diz: não, nós vamos aumentar o orçamento para a saúde, nós vamos aumentar o orçamento para a segurança pública, nós vamos resolver isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa, mas não tem dinheiro para fazer isso. E o dinheiro vem das pessoas, né? Não, nada de graça, não existe almoço grátis. Mas as pessoas votam naquele salvador da pátria. E você vê agora o político cachaceiro lá, que tem todas as chances para ganhar. Aquele vagabundo corrupto, pois é, tem todas as chances de ganhar. O que só tem 9 dedos. As pessoas, elas esquecem do passado, né? E por quê? Porque ele falou que as pessoas querem ouvir. Ele entende como as pessoas funcionam. Por isso da questão que eu bato aqui, de você entender como o ser humano funciona. A gente já vai aprofundar isso, pessoal. Sei que o vídeo tá ficando longo, mas a gente já vai aprofundar isso. E de um lado, quando tem um político que fala que você tem que cuidar da sua própria vida, tem que reduzir o Estado e você tem que fazer acontecer, aí as pessoas não votam. Que você tem que cuidar da própria saúde para reduzir o custo da orçamento. Então imagina chegar um político que diz que nós temos que reduzir o custo da saúde pública e as pessoas deveriam cuidar da própria saúde para preventivamente, para que elas não precisem usar tanto o sistema público, né? Imagina se nós tivéssemos isso. Esse cara não ganha. Não ganha. O que ganha é o cara populista. É o cara que faz o que as pessoas querem ouvir, que é o que economizar energia, o caminho mais fácil, mais curto e tudo mais. Que um pai, né, que todo mundo... Não tinha a Dilma lá, a mãe Dilma, que a galera falava, o pai Lula? Então, é exatamente isso. As pessoas, elas querem um pai, elas querem alguém que faça as coisas pra elas. E não que elas tenham que assumir as responsabilidades e tal. Então, isso posto, né, a gente começa a linkar as coisas. Então, pessoal, se nós queremos um mundo melhor e tal, a gente tem que começar a assumir as próprias responsabilidades, né? Porque isso afeta a vida de todo mundo, isso afeta a nossa vida. Então essa reflexão que eu gostaria de trazer aqui pro canal. Eu até tinha mais coisas para aprofundar aqui, mas é tanta coisa que eu acabei até me esquecendo aqui. Mas
essa questão da política é um exemplo, né? É um exemplo. E a gente vê essa terceirização e tudo mais, quando na verdade a gente deveria assumir as próprias responsabilidades. Só que isso é duro, isso é chato. E a gente não faz. E, tudo isso tá por trás dos nossos 3 cérebros. Aí que eu quero chegar. Nós temos 3 cérebros. Isso eu explico mais no método ARCA, que é o meu treinamento de marketing. E eu explico, né, essa parte do neuromarketing para fazer as pessoas venderem mais, tanto nos negócios locais quanto nos e-commerces, na internet. O ARCA ele serve para vender mais no digital e vender mais no físico. Por quê? Porque quando você entende como o jogo funciona, como as pessoas funcionam, você consegue se aproveitar disso, né? Os políticos se aproveitam disso para vender uma ideia, uma ideologia, e você também pode se aproveitar disso para vender um bom produto, um bom serviço, né? Que é o que a gente fala, use isso com responsabilidade. Então, lá no Arca, eu ensino isso com a visão de vendas, né? Mas você pode aplicar isso também para uma análise social. Então, quando você entende que o ser humano ele tem 3 cérebros e nós temos uma parte que é instintiva, né? Um dos cérebros é instintivo. Então, basicamente, vamos explicar aqui do lado psicanalítico, que a gente fala bastante lá no Arca, né? Que é o treinamento, onde no módulo de eletrificação, de como eletrificar as pessoas, eu explico. Então, lá eu trago essa questão do ID, do superego e do ego. O ID é o diabinho, o superego é o anjinho, e o ego é o maestro para ID e para o superego. O ID é o nosso lado mais infantil, o nosso lado mais criança, o nosso lado mais animalesco, né? O nosso lado mais egoísta. Que muitas vezes mataria uma pessoa para atender às próprias necessidades. E o superego é a moral, é as leis, é o que os nossos pais nos ensinam, a moral, os bons costumes, para você se conter, para você ser bonzinho. E o ego, então, ele orquestra tudo isso, ele vai trazer o equilíbrio, né? Para você não ser um maluco, assassino e tudo mais, e também e sair logrando as pessoas e tal, e para atingir as próprias necessidades, para suprir as próprias necessidades, e o superego para você não ser um bonzinho também trouxa, né? Então, vamos falando bem por cima, é mais ou menos isso. E aí, então a gente entendendo que nós temos esse lado instintivo, esse lado primitivo, a gente entende, então, concluindo a questão do nosso vídeo, do porquê que as pessoas optam por isso. Porque o nosso lado animal, ele se atrai por essas coisas, pela sensualidade, pela violência, por raízes que nós temos no passado. E para nós evoluirmos, né, como pessoa, é preciso controlar esse lado mais animal, esse ID, né? Então essa que é a grande sacada, esses nossos instintos, esses nossos impulsos. Eu, por exemplo, estava gordaço, se você ver uns vídeos atrás, estou agora num processo de emagrecimento. Mudança de vida, mudança de hábito, mudei até de cidade para me ajudar a fazer isso. Eu estou construindo essa vida, dá trabalho, tem que ralar, tem que investir bem, tem que fazer uma série de coisas para conseguir fazer isso, mas eu faço porque eu entendo que eu preciso tomar atitude, eu tenho que fazer acontecer. Então, quando eu me coloco na posição de protagonista, eu acabo não sendo tão afetado pelas coisas mundanas, pela gula, por exemplo, que eu tinha bastante, agora eu estou tendo que me controlar, não é fácil, mas tem que se controlar. Então, você acaba não sendo afetado tanto pelas coisas mundanas. Você acaba tendo mais autocontrole, né? Então essa que é a grande sacada, pessoal. Essa que é a grande sacada que eu gostaria de trazer para vocês. Para você não cair nas armadilhas das elites que a galera fala aí, tem autocontrole, busca conhecimento. Se gostou, deixe seu like. Se quiser mais, se inscreve no canal. Deixe seu like aqui que a gente aprofunda mais o tema. Tchau, tchau, capitalistas!